Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sauda os meus irmãos é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia dos meus irmãos e as minhas irmãs que sempre estão aqui comigo para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Este final de semana, a Igreja do Senhor, faremos uma campanha curtinha que o Senhor nos deu alvará para fazer. Será somente de 3 madrugadas, respaldado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, aonde diz desta maneira a palavra de Deus: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Foi esse respaldo que o Senhor nos deu, mediante o seu Espírito Santo, para nós fazermos desta campanha curtinha de 3 madrugadas somente. E ela vai começar dia 26, madrugada de sexta para sábado, pois sexta-feira é até meia-noite. A partir de meia-noite já é sábado, então serão 3 madrugadas. Eu convido os meus irmãos e as minhas irmãs para que nós possamos estar aqui orando, clamando, uma campanha de humilhação, uma campanha de confissão de pecados, uma campanha de reconciliação, uma campanha de abandono do pecado, né? O crente, o servo de Deus, o filho e a filha de Deus que quer morar no céu, ele precisa levar uma vida constante de arrependimento, de abandono das suas velhas práticas, seus pecados, seu velho homem, sua velha criatura, para que ele possa, aleluia, ser um morador do céu, ser um cidadão do céu, quando o livro da vida dele fechar. Então, eu convido os meus irmãos e as minhas irmãs, e já falarei aos irmãos o porquê o Senhor nos deu este respaldo bíblico para que nós possamos fazer esta campanha muito curta. Amém? Eu convido a igreja no nome do Senhor Jesus para que nós possamos, aleluia, meditar na palavra do nosso Senhor Deus, que está aqui no livro, aleluia, de Mateus, capítulo 26, aleluia, verso 20, a partir do verso 20, amém? Glória a Deus, aleluia, assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus na terra. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comia com Jesus, tomou o pão, abençoou, e partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Igreja do Senhor, amém? Esse foi o respaldo bíblico que o Senhor deu para mim, junto com os meus irmãos, para nós meditarmos nesta mensagem tão poderosa, aleluia, da última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor e a traição de Judas, tudo aí no mesmo conjunto, o que traz para a igreja, o que traz para nós meditarmos a reflexão da palavra do Senhor, aonde o Senhor está, aonde o Senhor está reunido ali com os apóstolos. Amada igreja do Senhor, a Santa Ceia, ela não foi instituída pelo homem aqui na terra. Ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia, aleluia, ela é nada mais que um memorial, uma ordenância do próprio Cristo para os seus seguidores,
para os seguidores da sua palavra, para os seus filhos e as suas filhas, que aceita o Mestre como o único suficiente Salvador da sua vida. E que nos traz também a lembrança do sacrifício da cruz e o perdão de todos os nossos pecados. E também nos dá, aleluia, a esperança da salvação, a esperança de um futuro vidouro, de viver com o nosso Senhor. Aleluia. Na época do Velho Testamento havia a Páscoa judaica, que também era um memorial para lembrar que o Senhor havia entrado com a libertação do povo do Egito que estava sendo escravizado ali, com a esperança e o foco da terra prometida. E trazendo isso, aleluia, para o Novo Testamento, para o tempo da graça, Jesus não só institui, mas ordena que a Santa Ceia seja celebrada até a sua vinda, até o seu retorno. Também como ato, memorial de lembrar o sacrifício dele, aleluia, e da nossa aliança com o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Por isso o Senhor deixa o exemplo mediante as Escrituras, aleluia, a reunião com os apóstolos ali, onde o Senhor está em volta daquela mesa, aleluia, abençoando o pão e dizendo o que significa que é o corpo de Cristo, e também o seu cálice, que é o sangue de Cristo. Por isso o Senhor disse: aquele que não comer de sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele, porque está separando o corpo de Cristo. Por isso, aleluia, bendito seja que nós, como a noiva do Cordeiro, a igreja do arrebatamento, temos que pregar contra esta heresia de Santa Ceia online, porque é antibíblico e não existe. Aleluia. Porque o próprio Cristo deixou o exemplo mediante a Escritura Sagrada, que ele reuniu com os apóstolos ali a comunhão, a união, a concordância, aleluia, da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas se nós meditarmos na palavra de Deus, irmãos, existe algo enigmático aqui nesta passagem da traição de Judas. Porque o Senhor sabia as intenções de Judas, sabia, aleluia, as intenções de Judas. Então ele fala que um daqueles 12 homens ali, um deles, que era Judas Iscariote, ia traí-lo. O Senhor já sabia que ele ia traí-lo. Então Judas pergunta: sou eu, Senhor? Rabi? É eu? Ele disse: se tu disserte. Então Judas trai o Senhor, entrega aos seus seguidores. E o que acontece depois dele ter traído o Senhor? Anteriormente ele tomou a Santa Ceia do Senhor. E logo posteriormente ele veio trair o Mestre, entregando o Senhor Jesus aos seus seguidores. Por mais que ele tenha se arrependido ali e traiu o Senhor por somente 30 moedas de prata, entrou o espírito de loucura nele, que levou a tirar sua própria vida. Olha a seriedade de tomar a Santa Ceia, o antes e o depois. Aleluia. Olha a seriedade aí, meus irmãos, que nós vimos por meio de Judas. E se nós olharmos aí a meditação da palavra, Judas naquele momento representava toda a igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ele representava toda a igreja, trazendo Judas Iscariote lá do passado, quando ele esteve nesta terra, e hoje ele está no inferno, porque o Senhor me mostrou numa madrugada em visão. E depois, quando eu fui arrebatado, vi ele ali sofrendo. Ele leva sobre suas mãos, no mundo espiritual, suja suas mãos, porque ele sabia, aleluia, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido, enviado na terra, aleluia, para salvar a humanidade da condenação eterna. E ele entregou, sabia. E ele está ali, ele pereceu, ele perdeu a sua salvação. Judas é o tipo de igreja que se vende por tão pouco, meus irmãos. É uma igreja materialista, que tudo é voltado para o dinheiro, para o interesse.
Tudo é voltado para votos, para coisas, interesses próprios. Judas representa a igreja da atualidade que não tem compromisso com o Senhor, que é uma igreja interesseira, que é uma igreja que trai o Senhor com as coisas deste mundo. E aqui, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso, aleluia, 27. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Irmãos queridos, hoje nós estamos vendo muitas pessoas tomando a Santa Ceia de qualquer jeito, tomando a Santa Ceia sem arrependimento, tomando a Santa Ceia com pendências para resolver diante de Deus, tomando a Santa Ceia com pecados graves, pecados de morte. A palavra do Senhor no livro de Romanos vai dizer que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ponto. Todos pecamos. A pessoa pode pecar, se alterar, já pecou, com um olhar, com uma palavra, com uma ação. Por isso nasceu a graça, para nós sermos perdoados de nossos erros, pecados, faltas, falhas, equivocações diante do nosso Deus. Vamos supor que um casal casado brigou, teve uma confusão, uma briga de casal, que todos que estão casados estão sujeitos a ter esses desentendimentos matrimoniais e eles não se pedem perdão, ali já pecaram. Só que existe pecados de morte, existe pecado de destruição, existe pecados que levam à condenação, que levam para o inferno. E muitas pessoas hoje, dentro da casa de oração, estão caminhando com a Bíblia, estão tomando a Santa Ceia de qualquer jeito. E sabe o que acontece, meus irmãos, quando essas pessoas fazem isso? Ou se eu, ou se qualquer pessoa porventura vier fazer, tomar a Santa Ceia de qualquer jeito, colocando o corpo de Cristo, que é algo santo, em sua boca, tomando o cálice do Senhor Jesus de qualquer jeito, vamos abrir portais do inferno para a nossa vida. Vamos pegar tribulação, vamos pegar enfermidades. Halamaia. Aí a gente vê um povo oprimido, um povo com depressão, um povo com ansiedade, um povo atribulado, um povo que vive com medo, um povo oprimido, um povo doente do espírito e da alma, porque estão tomando a Santa Ceia de qualquer maneira. Halamaia. É muito perigoso, é algo muito sério, é algo muito sério. Então, mediante a palavra, meus irmãos, Judas fez isso com malícia. Já havia malícia em seu coração. O Senhor sondou o seu coração. O Senhor sabia que Judas ia traí-lo. E depois que ele o traiu, ele sentiu aquele pesar. Mas foi tão terrível que ele sentiu que nem ele mesmo se perdoou. Apesar de que o Senhor estava disposto a perdoá-lo, ele mesmo não se perdoou. Pedro mesmo negou o Senhor 3 vezes antes que o galo cantasse, pois ele estava vazio do Espírito Santo de Deus. Mas cheio do Espírito Santo, ele ganhou muitas almas para o seu Senhor. Oh, glória! Bendito seja o nome do nosso Deus, aquele que toma a Santa Ceia de qualquer jeito.
aquele que tomar, bendito seja o nome do nosso Senhor, tomar santa ceia de qualquer forma, está abrindo portais do inferno, vai pegar tribulação, vai pegar peleja, vai chamar espíritos imundos, depressão, ansiedade e outros demônios mais, que são tantos que eles vêm se inovando. O sangue de Cristo tem poder, meus irmãos. O sangue de Cristo tem poder. E outro detalhe que nós podemos ver mediante a palavra, o pão é um pão sem fermento. Porque o fermento representa o pecado. O fermento, ele representa o pecado no mundo espiritual. Só que hoje eles estão fazendo uma santa ceia tudo errado e fora da Bíblia. O pão é com fermento, o vinho é com álcool. E eles falam que são guiados pela palavra. E eles falam que eles são respaldados pela palavra do Senhor. Irmãos queridos e amados, é algo muito sério. Eu estava orando, bendito seja o nome do nosso Deus, quando eu estava orando, já em jejum. Aleluia. O Senhor abriu a minha visão espiritual. O Senhor abriu a minha visão espiritual e vi um monte de pessoas tomando a Santa Ceia acorrentado no mundo espiritual. Mulheres tomando Santa Ceia com saia colada, mulheres tomando Santa Ceia com salto alto, mulheres tomando Santa Ceia com cabelo pintado, com cabelo chapado, com cabelo aí feito coisas, mudando a natureza de Deus, usando pano na cabeça, achando santa demais, mas escondendo o cabelo que foi dado no lugar do véu, pintado, cortado, maquiada, unha de garras que parece as garras de Satanás, parece as garras dos demônios, mulheres com leito matrimonial sujo, mulheres tomando Santa Ceia com fio dental, que é uma vergonha falar isso, mas é verdade. Ralandemafai, Ralaxande Calamaia. O Senhor me deu esta visão, me fez voltar ao passado e ver uma Santa Ceia que eu participei. Eu fiquei, meu Deus, eu estou escandalizada, eu estou me esforçando para morar no céu. Senhor Jesus, olha como essas mulheres estão tomando Santa Ceia. Eu fechei os meus olhos assim, acorrentada no mundo espiritual, na bagunça, no pecado. Não vai na igreja o ano todo, fica na cachorrada o ano todo, fica na cachorrada, na bagunça o ano todo, vai uma vez na igreja só, como se fosse, não sei, boate, passatempo, como se ir para a igreja fosse passatempo. Eu estou não sei, eu entediada, vou dar uma voltinha lá na igreja para ver se tem algum babado. Vou usar desta maneira assim. Era isso que eu fazia quando eu estava no mundo. Dava o final de semana e aí eu ligava para minha amiga, e aí para fazer hoje? Não sei, tô aqui em casa. Vamos dar uma volta na boate, sair, vamos se divertir, eu tô sem sono. Isso que fazem as pessoas do mundo, que estão sem nada para fazer no final de semana. Pega o carro, pega o ônibus ou pega o Uber, vai dar uma volta no barzinho, vai dar uma volta ali na boate, vai dar uma volta na casa do amigo, vai esparecer. Mas o servo de Deus não tem que vir para a igreja, nem ir para a igreja passar um tempo, porque não é passar tempo na igreja. Aleluia. A casa de oração, que é para nós cultuarmos, para darmos tributo, para darmos louvor, para oferecer, aleluia, culto ao Senhor, um lugar de consagração, é um lugar de busca, é um lugar para escutarmos a palavra, meditar na palavra, buscar a unção do Espírito Santo. Aí aquele povo que nunca cultua, nunca aparece na igreja, vai aí tomar Santa Ceia, tá pegando a própria condenação, xaraia, Ralandemafai, Ralandexaralande Calamaia, pegando a própria condenação. O Senhor me dava esta visão, igreja do Senhor. Depois o Senhor mudou a minha visão e eu via várias pessoas que haviam morrido, várias pessoas. Era uma visão futura que o Senhor me estava me dando. A anterior era uma visão passada, mas a outra era uma visão futura que o Senhor me estava dando. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Aquele monte de pessoas diante do tribunal de Cristo, aleluia, e elas estavam com as suas
vestes espirituais todas sujas, negras, manchadas. Não era assim umas vestes com uma mancha aqui, outra ali. Eram negras, 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 negras as suas vestes. E o Senhor disse, olhe somente para eles. E eles estavam sendo julgados, porque tomavam a Santa Ceia de qualquer maneira. Tomava Santa Ceia em pecados repetitivos, na pornografia, na masturbação, na fofoca, na contenda, na divisão. Tomava Santa Ceia, as irmãs e os irmãos aí, com leito matrimonial sujo, xaraia, usando seus lábios para falar devassidão. Eu falo isso uma outra vez e vou pregar isso até o fim, porque eles se escandalizam como a irmã Ruth prega. Eles se escandalizam, os carnes são carnes, eles se escandalizam porque eu prego isso, mas os mesmos não se escandalizam de fazer em quatro paredes, quando as chamas, os olhos do grande eu sou está contemplando o que eles estão fazendo. Halandemafai. Usa os seus lábios para a devassidão e outras partes do corpo para prostituir-se. E depois vão lá tomar Santa Ceia. Se a pessoa não tem intenção de deixar o pecado, não tome Santa Ceia, xaraia. Se a pessoa não tem intenção de deixar a prática mundana, o pecado repetitivo, não tome Santa Ceia, não tem que tomar Santa Ceia. Porque se está tomando Santa Ceia indignamente, está pegando, aleluia, a própria condenação sobre si. Falando em Mafai. Bendito é o nome. Aí toma Santa Ceia, sem falar com o irmão, sem falar com B, sem falar com C, sem resolver as suas questões, sem resolver as suas pendências. Aí depois vem tribulação, aí depois vem depressão, aí depois vive com medo, aí depois tem um montão de coisa, enfermidades espirituais. Porque a doença espiritual é muito pior do que uma doença da carne. Porque a doença da carne, a pessoa vai e toma um remédio ali, que nem tudo é demônio. Às vezes tem a ver com a alimentação da pessoa, às vezes tem a ver com o seu estilo de vida, às vezes tem a ver com muitos fatores. Mas quando a enfermidade ela é espiritual, tribulação, depressão, ansiedade, a pessoa que vive com medo a todo tempo, xará, isso tudo é demônio, que representa que a pessoa não está liberta. A pessoa abre portais do inferno quando ela coloca, aleluia, o corpo de Cristo em seus lábios, e quando ela toma, aleluia, o sangue de Cristo nos seus lábios. Porque quando nós estamos na comunhão, bendito seja, aleluia, porque aqui está escrito, examine-se o homem a si mesmo, é isso que diz o Senhor. Mas se a pessoa está com a intenção de seguir nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, nas mesmas coisas errônicas, no segundo, no terceiro, no quarto, e sabe lá mais o que, tem pastor que eu conheço que está no quinto casamento. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Irmãos, eu me recordo, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia, que quando eu estava no mormonismo, eu tomava a Santa Ceia no domingo. Era no sábado, eu ia para boate, que eu gostava muito de dançar. Apesar de que eu não bebia, não fazia essas coisas assim, mas eu gostava mais para sair para dançar. Eu ia dançar no sábado, voltava de ressaca, 4 horas da manhã, quando era de manhã, ia para a igreja. E tomava Santa Ceia. O sangue de Cristo tem poder. Eles dão Santa Ceia para o povo. Mas a minha sorte, vou usar desta maneira, porque não há outra palavra para recitar aos irmãos, que o pão que eles usam ali é pão de padaria. Não é exatamente como no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, a partir do versículo 6, que está dito que o fermento leveda toda a massa, que o fermento representa o pecado. Ou seja, não tem nem validez aquela Santa Ceia ali. Porque o pão que eles usam é o pão de padaria com um benzinho, e eles tomam uma água para não tomar o suco. Mas a Santa Ceia correta é o pão sem fermento. É o pão sem fermento e é o suco de uva. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, aleluia,
Bendito seja o nome do nosso Deus, que nós temos que olhar para as nossas vidas antes de tomar a Santa Ceia e ingerir a Santa Ceia. Se você está amaziado, se você está amigado, não tome Santa Ceia, que você está pegando a própria condenação sobre você. Falando em Mafai. Eu só tomei a Santa Ceia quando esta brecha estava fechada totalmente, quando eu vi abandonada esta prática do amaziamento, quando eu tinha saído realmente do pecado, porque Deus me alcançou lambuzada no pecado. Xaraia! Todos aqui têm, como eu falo sempre nas minhas pregações, todos nós temos nossos podres guardados no armário aí, que dá até vergonha de falar. Eu, pelo amor de Deus, sou o primeiro da fila. Mas quando somos alcançados por Cristo, Ele lava as nossas vestes com seu sangue, aleluia. Nos faz ter nojo da velha criatura, aleluia. Nos faz olhar para o nosso passado e dizer, não quero mais ser aquilo ali, não, o que é isso? Eu olho para a minha vida, nós olhamos para a nossa vida mediante as Escrituras, e passamos a aprender a ter temor a Deus, aleluia. E nós olhamos o que somos e o que queremos ser no futuro. Olhamos o que éramos, olhamos o que somos e o que queremos ser. Só que tem pessoas que entram e saem dentro da igreja a todo tempo. Tá 20, 30 anos caminhando supostamente na presença de Deus, xaraia. E não deixa as práticas mundanas, não deixa de ser a velha criatura. A conversão é somente estereótica, a conversão é superficial. Então elas vão ali tomar Santa Ceia e pegam tribulação, e pegam pecados. Mas para si, sim, porque se estão pecando contra o Senhor, estão pecando contra o seu corpo, estão pecando contra isso. Tão simbólico, tão lindo, tão maravilhoso, que é a Santa Ceia, que é a lembrança do sacrifício de Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a Santa Ceia é algo sagrado. A Santa Ceia é algo muito sério. A Santa Ceia é algo sagrado. Me recordo uma vez, eu acho que foi ano passado, eu não me recordo direito, que eu estava conversando sobre este assunto com o pastor Cruz, e veio uma irmã que viu pregar no canal do YouTube. Ela foi lá para tomar Santa Ceia, era Santa Ceia. Ela disse, eu quero tomar Santa Ceia aqui. Se eu não estou equivocada, mas se eu estiver, eu peço perdão. Estou tentando eu me lembrar do que ele compartilhou comigo sobre esta situação que aconteceu em seu ministério. Ela disse, eu quero tomar Santa Ceia aqui, pois ia haver até Santa Ceia, teve ali o culto, normal, né? E depois ele foi fazer a Santa Ceia, ela ficou. E ela disse, quero tomar Santa Ceia. Ele olhou para ela, irmã, não vou dar Santa Ceia para você. Aqui nós pregamos contra cabelo pintado. Aqui nós pregamos contra a saia rachada. Aqui nós pregamos contra salto alto. E a mulher ficou com raiva e nunca mais colocou os seus pés na igreja. E é este povo que está tomando Santa Ceia, com o cabelo pintado, com a saia rachada, com a saia colada, mostrando suas vergonhas, em pecados de morte, não vivendo a doutrina. Aí depois vem depressão, vem ansiedade, vem pecados contra aquela pessoa. A pessoa abre portais do inferno sobre a sua vida quando ela toma a Santa Ceia de qualquer maneira. E o Senhor me faz recordar uma situação que aconteceu comigo. Eu não estou lembrada se foi este ano passado ou foi este ano, mas uma pessoa entrou em contato comigo para conversar comigo sobre algumas questões, e a conversa se acalorou. E essa pessoa falou tanta coisa horrenda para mim, que vinha do próprio trono de Satanás, o que saía da boca daquela pessoa. E quando o pastor Cruz realizou uma Santa Ceia, eu creio que foi em Dourados, eu não quis tomar, porque aquelas palavras recorreram pelo menos por um mês no meu coração, e eu disse, Senhor, tira isso de mim, para mim não ficar magoada com esta pessoa. Senhor, tira isso de mim, tira isso do meu coração, me está fazendo mal, Senhor, tira isso do meu coração.
Porque a tua palavra diz que nós temos que perdoar os nossos inimigos, amar os nossos perseguidores. Mas amá-los não significa trazer para meu convívio, porque senão não estamos na mesma comunhão, porque eu tenho que manter relação com esta pessoa, ou com qualquer pessoa que eu não sinto comunhão. Se não tem comunhão, por quê? Irmãos, levou um mês eu orando, eu jejuando, eu fiquei um mês chorando, lembrando aquelas palavras vindo do trono de Satanás, de palavras feias, destrutivas, negativas, diminutivas e tudo que não presta. Até que o Senhor colocou a sua mão no meu coração e tirou aquele sentimento negativo. Porque eu não queria tomar santa ceia com aquele sentimento, eu não queria sentir aquilo. Então aqueles que não perdoam não podem tomar santa ceia. Aqueles que não liberam perdão não podem tomar santa ceia. Que guardam mágoa não pode tomar santa ceia. É lacuna, é brecha para Satanás nos acusar. É disso que se trata servir a Deus. É disso que se trata, aleluia, tomar o corpo de Cristo. Mas o que nós estamos vendo, igreja do Senhor, que não há mais temor assim ao Senhor, aleluia. O diabo está conseguindo tirar o temor de muitos corações. O diabo está colocando cauterização da mente das pessoas que não sabem mais o que é realmente servir ao Senhor. Estão perdendo o temor hacia o Senhor. Tomando santa ceia amaziado, tomando santa ceia em prostituição, tomando santa ceia com seus leitos matrimoniais sujos, tomando santa ceia com pendências com o irmão, tomando santa ceia de qualquer jeito. Aí depois eles não sabem o que acontece. Irmã Ruth, ora pela minha vida, xaraia. Aí ele vai com um, aí vai com outro. Ora pela minha vida que eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Ora pela minha vida que eu vivo com medo a todo tempo. Eu estou escutando vozes, estou vendo vultos. E às vezes a pessoa tomou santa ceia indignamente e abriu portais do inferno. Xandere calabaia. Oh glória, eu sinto uma graça aqui. O diabo está conseguindo fazer isso. As pessoas, a igreja, nós, eu me coloco nisso porque sempre que nós pregamos para os nossos irmãos, nós pregamos para nós mesmos. Nós temos que pedir a Deus todos os dias, aleluia, para nos libertar ainda mais, ainda mais, ainda mais, aleluia. Nós temos que pedir a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor, que limpe, que purifique as nossas vestes e que coloque temor, porque é este temor, bendito seja o nome do nosso Senhor, que faz a gente ser sensível à voz do Senhor, que faz a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, que faz a gente pensar 2, 3 vezes antes de fazer algo, xaraia. Irmãos amados e queridos, a Santa Ceia é algo especial. Eu lembro quando eu tomei, depois que eu já estava com todas as brechas fechadas, depois que eu estava com a minha situação resolvida, eu senti, aleluia, no mundo espiritual a carne do Senhor na minha boca e o seu sangue, aleluia, recorrendo às minhas veias. Xaraia, lamandecimica lá. Foi isso que eu senti. Porque é uma coisa triste nós vermos tantos cristãos, aleluia, caminhando e morrendo no deserto, exatamente como aconteceu com o povo do Egito. Exatamente, quando o Senhor tirou o povo do Egito, as pessoas têm que sair do Egito completamente e marchar no deserto, aleluia, para eles entrarem, aleluia, na cidade prometida. Mas hoje muitos irmãos estão se comportando exatamente como Judas, estão vendendo, estão dando, na verdade, nem vendendo, estão regalando. Regalando é uma palavra espanhol, regalando. Eles estão dando a sua salvação assim, de mãos dadas, de bandeja. Estão dando assim, estendendo suas mãos para Satanás e entregando a sua salvação. O diabo não precisa fazer nada. Não precisa fazer reunião para derrubar essas pessoas que estão desconcertadas e dizendo ser a noiva de Cristo, e dizendo ser que ama o Senhor,
mas não querem deixar suas práticas e os seus pecados. Meu Deus e meu Pai, estão se comportando exatamente como Judas, traindo o Senhor, entregando-se de bandeja para Satanás a sua salvação, que foi pago com sangue santo de realeza na cruz do Calvário, Xaraia. Estão fazendo isso, estão perdendo o temor hacia o Senhor. Nós temos que todo dia, aleluia, por meio da nossa vida com Cristo, por meio da consagração, por meio da separação, por meio do jejum, da oração, aprender o que é servir a Deus verdadeiramente. Temos que aprender verdadeiramente o que é servir a Deus, o que é estar na presença de Deus. Não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma. Quem quer servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, não tem parte com o seu reino, aleluia. Quem quer servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, estando com uma vida toda errada, sem conserto, sem renúncia, sem mudança, aleluia, Xaraia, não tem parte com ele. E hoje a gente vê o diabo inovando, trazendo inovação, tirando a essência do que é realmente servir a Deus, tirando a essência do que é realmente trabalhar para o Senhor, tirando a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela fazia batismo na água corrente, ela não fazia em pia, não. A igreja primitiva, ela não faz isso. Isso são inovações. É muito mais fácil fazer assim, né? Batismo na pia. É muito mais fácil fazer tudo muito mais moderno. Como se o evangelho do Senhor tivesse passado por reforma. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos amados e queridos, aquele que toma a santa ceia, que coloca nos seus lábios o corpo de Cristo e o seu sangue, de qualquer forma, o diabo está acusando no mundo espiritual, Xaraia. O diabo está acusando no mundo espiritual. Não vive doutrina, sabe que é doutrina e volta para o Egito. Gosta de estar levando lapada lá de Satanás. Gosta de estar levando lapada lá de Faraó. Faraó é o diabo no mundo espiritual. O Senhor tirou do Egito lá, passou com ele, está passando pelo fogo, está passando pelo deserto, porque o Senhor disse, aleluia, por meio das suas santas escrituras, que ele estaria com o seu povo até o fim. Mas gosta de voltar, gosta de retroceder. É claro, a casa espiritual não está construída e nem solidada na rocha, porque quando está na areia, vem um sopro e volta para as velhas práticas. Irmãos, que o nosso Deus coloque mais temor na nossa alma. Que nós possamos olhar a Santa Ceia com algo tão sagrado, tão especial, que foi preparado para nós, para os filhos de Deus. Como é que um pastor que diz ser da doutrina, vai dar Santa Ceia online, ele não sabe que condição está a sua ovelha do outro lado, não sabe se está no cigarro, não sabe se está na bebida, não sabe se está em amaziamento. E às vezes tem os nossos irmãos que estão começando a sua marcha. Temos que comer Bíblia, comer Bíblia, temos que comer Bíblia, porque a apostasia está aí, o espírito da apostasia está na terra e está enganando muitos. Se nós comermos este alimento maravilhoso para a nossa alma, para o nosso espírito, Satanás não nos enganará com essas inovações e as suas marmotagens, como eu sempre falo. Então, Igreja do Senhor, como diz as Santas Escrituras, examine-se a si mesmo antes de tomar a Santa Ceia, amém? Foi por isso que o Senhor deu, aleluia, esta campanha de 3 madrugadas. Esta campanha de 3 madrugadas que faremos este final de semana respaldado no livro de 2 Crônicas. Meu Deus, quando eu fui a primeira vez na Santa Ceia, lá onde eu cultuava na CCB,
A mulher com a calcinha toda lá. Só vê aquela coisa bem pequenininha. Provocando sensualidade, lascívia. Provocando prostituição com seus corpos. E os sem vergonhas, falam sem vergonhas dos esposos. Porque ele não fala bem? Não está bem essa roupa. Mas parece que eles gostam que os outros olhem a carne delas e desejam, eles falam, é tudo meu. Que repugnante, que nojento. Que nojento. Que nojento. Não, Deus só quer o meu coração. O coração tá podre. O coração tá cheio de coisa que não presta. Irmãos, o sangue de Cristo tem poder. Vamos tomar a sério servir ao nosso Deus, amém? Vamos tomar a sério a Santa Ceia. Vamos tomar a sério a nossa vida na presença de Deus. Porque o diabo está aí destruindo, está aí matando, está aí roubando. Ele está aí. Ele está aí. E a Santa Ceia do Senhor vai deixar muitos que tomam indignamente e de qualquer forma para o lado de fora. O Senhor está trazendo aqui que as pessoas que têm aquele contrato de, como é que fala, união estável não tem validez diante dele. Uma união só tem validez diante de Deus quando é casamento no cartório e tem a bênção do seu pastor, porque o casamento do cristão é diferente da igreja católica que tem aquela missa ali e tudo mais. Então receba esta palavra no nome do Senhor Jesus e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude no nome do Senhor Jesus. Se assim o nosso Senhor não voltar, eu volto novamente para narrar mais obras, amém? E nesta madrugada do final de semana, do dia 26, na madrugada de sábado, aleluia, para domingo, aliás, de sexta para sábado, precisamente no sábado, eu espero vocês para nós fazermos a campanha de arrependimento, de entrega, de humilhação, de reconciliação, de tudo, na presença de nosso Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo, se assim o nosso Deus permitir, eu volto. Shalom.